Olá, lindas, tudo bem? Bom, eu espero que vocês estejam todos bem na medida do possível. Infelizmente, a pandemia ela está se estendendo muito mais do que o esperado, né? Do que a gente pensava. E ainda assim não acabou. Então, eu espero que vocês estejam ainda ficando em casa, se possível, e tomando todas as precauções possíveis ainda, lavando as mãos e álcool 70 e tudo mais, né? Álcool em gel. É, Além disso, eu espero que logo saia a vacina e que a gente possa se aglomerar na nossa sala e que a gente possa retornar, então, com as nossas aulas, né? Então, como a gente estava com as nossas aulas. Mas, por enquanto, a gente permanece ainda nesses moldes de videoaula, como a gente está fazendo aqui, né? Então, videoaulas. As nossas aulas e os nossos materiais. Então, eu sempre disponibilizo para vocês slides, os slides que eu uso aqui na videoaula. A videoaula que eu coloco ela no YouTube para ser mais de fácil acesso para vocês. E faço lista de exercícios e coloco para vocês o material que foi usado como base, né? E tudo isso tá no Drive, tanto no de Botânica e Ecologia, no Drive do cursinho em si, e tá também no Moodle, tá? Então, assim, acessem lá e espero que vocês estejam acompanhando. Qualquer dúvida, podem me mandar e-mail, podem me mandar mensagem, tudo bem? Então, vamos lá, dar continuidade aí. Ambiente, sociedade, atmosfera e hidrosfera, parte 2. Nessa parte, a gente vai falar sobre o quê? Água. A gente vai falar sobre ciclo da água, a gente vai falar sobre poluição da água e a gente vai falar sobre um processo muito importante que é o de eutrofização da água, porque ele cai muito no vestibular, ele cai no Enem e até mesmo em concurso público, então vocês precisam realmente saber esse processo. Vamos lá. Então, falando aí sobre o mundo das águas, nós sabemos que a vida, como a gente conhece, né, ela não existe sem água. Então, a questão de transporte de nutrientes, a questão do solo, a questão das plantas, dos animais, a gente não consegue viver sem a água, né? Mas a gente tem um problema muito grande, que é 100%, vamos pensar em 100% dessa água. Onde está a maioria dessa água? Cerca aí de 97%, 97,5% dela é de água salgada, é água que está nos oceanos, que é imprópria para a gente poder usufruir dela, né? Assim, por exemplo, beber e tudo mais. Então, cerca de apenas 2,5% ou 3%, 2,5% da água desses 100% é água doce. Porém, desses 2,5%, 3%, 2,5% que a gente tem existente, cerca de 68,9% são das calotas polares e geleiras, ou seja, que a gente também não consegue usar, né? E cerca de 30,8% são de águas subterrâneas, ou seja, somente 0,3% são de águas que a gente realmente consegue usar, que está na superfície, em rios, lagos, na atmosfera. Então, que a gente realmente está disponível para a gente poder usar. Olha a quantidade, é uma quantidade muito pequena comparado com a água existente, né? Então, por isso que quando a gente fala sobre a questão de tipo, nossa, mas Terra, planeta, água. Sim, Terra, planeta, água. Mas que tipo de água? Será que é a água que a gente pode usar, né? Que a gente pode usufruir dela, né? Por exemplo, de consumo humano, vamos colocar aí, né? Porque no ambiente aquático a gente tem muitos seres usufruindo dela, desse ambiente, né? Então, mas eu tô falando do ser humano consumindo essa água, né? Então, de nós seres humanos consumindo essa água. Então, é uma porcentagem muito pequena, muito pequena. E aí a gente vai na questão do ciclo da água, né? A gente tem uma taxa muito grande de evaporação, então a água dos oceanos ela evapora. Esse processo
ele gera, então, uma condensação, então, a formação de nuvens. Essas nuvens, elas são transportadas para o continente e ali elas podem ser o quê? Precipitadas. Essa precipitação, ela pode sofrer um escoamento que vai direto aí que vai voltar para os oceanos, né? Ou ela pode, por exemplo, causar uma infiltração, e aí ter um armazenamento dela em águas subterrâneas, né? Além disso, essa infiltração, o que que acontece? Ela principalmente ela ocorre por conta da vegetação. E a gente não pode esquecer aqui que a vegetação ela é muito importante nesse processo também, porque essa evaporação dos oceanos é um dos meios, né, da gente mandar, então, essa água no formato de vapor. Mas outra forma de mandar essa água em formato de vapor é através da evapotranspiração das plantas, que é muito grande, inclusive. Então, tanto nos oceanos, né, nessa forma de evaporação, e na evapotranspiração, na questão da vegetação em si. Então, esse é o ciclo da água, né, resumidamente. Então, comparado com outros ciclos de nutrientes, como o nitrogênio, que a gente vai ver na próxima aula, por exemplo, ele é um ciclo um pouco mais simples, né, se a gente for comparar. Mas é esse, né, esse é o ciclo. E as águas? As águas, elas afetam toda ali a região, né, que você tá. Mas, além disso, a cobertura vegetal também afeta, né? Porque se você não tem uma cobertura vegetal numa região, isso vai afetar a questão de infiltração, vai afetar a questão de clima, de umidade, a quantidade de chuvas que você tem naquela região. E isso pode resultar em muitos problemas ambientais e pode acarretar em efeitos que são diretos e indiretos, né, naquele ambiente. E um homem, ele pode causar muitos problemas, causa muitos problemas, e ele muitos problemas ambientais, e ele está fazendo isso de modo direto ou indireto, né? Como? Alterando a superfície do solo. Por exemplo, a partir do momento que você coloca um concreto numa região, você forma uma camada que ela não é mais permeável. Então, você impede que a água ela penetre naquele solo. Então, você simplesmente forma uma película ali que vai impedir que a água penetre, né? Então é por isso que a gente fala, por exemplo, em regiões de cidades que tem muita enchente. Geralmente as cidades que tem muita enchente, o que acontece? Tem problema de escoamento. Por quê? A gente não tem locais, não tem, por exemplo, locais com muita grama, muita vegetação. Nós temos só o quê? Só o concreto, 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 concreto. Então, isso vai causando o quê? A gente não tem local para filtrar aquela água, né? Então, você tem um problema ali para filtrar aquela água. Então, você precisa fazer um planejamento muito grande. A questão do esgotamento do estoque hídrico, a questão desse esgotamento dessas águas subterrâneas, por exemplo, e a questão de poluição das águas, né? Que isso é muito problemático, que são de diferentes formas e a gente vai falar delas. Começando, por exemplo, com a eutrofização, que é um modo de poluição aquática. E a gente vai falar sobre o quê? Sobre a questão, principalmente quando a gente falar sobre eutrofização, tenham em mente questão de nutrientes, tá? Que nutrientes? Nitrogênio, fósforo, potássio, tá? Principalmente esses nutrientes, né? Por que, Clara? Vamos pensar assim. Se você tem ali num lago, você tem num lago, num rio, uma quantidade que ela é baixa de concentração desses nutrientes. Isso vai limitar os produtores, o crescimento dos produtores. Clara, será que isso é bom? Isso é ótimo. Porque se você limita, você não tem um boom de crescimento dele e você não vai fazer, por exemplo, que ocorra um desequilíbrio ambiental naquela região, né? A partir do momento que você tem um aumento nessa taxa de nutrientes ali, você começa a ter o quê? Uma proliferação maior
também desses produtores. Isso começa a causar um desequilíbrio. E é o que vai começar a acontecer, por exemplo, no processo de eutrofização. Então, vamos pensar assim nos momentos, né? Como que começa a acontecer? Tudo isso começa primeiramente por conta de ação que pode ser tanto natural ou ação antrópica, por exemplo, ação principalmente antrópica. Por exemplo, esgoto, questões industriais, fertilizantes, né? Tudo isso sendo derramado naquele rio. Isso pode causar o quê? Um aumento na concentração desses nutrientes, tá? Principalmente na questão do esgoto. Vamos pensar que é mais simples da gente estar pensando nisso. Um aumento desses nutrientes, tá? Com o aumento desses nutrientes, a gente tem uma diminuição da troca de gases e a gente tem o quê? Um aumento de algumas algas, porque você tem um aumento da disponibilidade de nutrientes. E aí, essas algas que estão ali falam, nossa, tem mais nutrientes, aqui a gente pode começar a se produzir mais. Só que tem bactérias aeróbicas, ou seja, aquelas bactérias que precisam de oxigênio, que consomem oxigênio, O2, né, para sobreviver. E elas falam, nossa, eu também vou começar a me proliferar, né? Isso começa a dar uma turvação. A água começa a ficar turva. E aí isso começa a impedir os raios luminosos de chegarem, né? De passarem por aquela água. Por conta disso, as águas do fundo começam a morrer. As bactérias que estavam se proliferando ali, elas começam a consumir muito o O2 que tem ali. Muito oxigênio, muito oxigênio. Aí, essas algas estão morrendo. Não só as do fundo. Agora, todas as algas estão morrendo. Começa a ficar mais turvo. E essas bactérias aeróbicas consumindo o O2 que tem ali. Começa um processo de desoxigenação, ou seja, consumir o resto do oxigênio que você tem ali, né? Na decomposição dessas algas. Ou seja, animais que também precisam de oxigênio para sobreviver, começam a morrer também, por falta de oxigênio. Olha só, por falta de oxigênio, eles começam a morrer. E aí você tem a proliferação do quê? De organismos anaeróbicos, são aqueles que não precisam de oxigênio, né? Para estarem se proliferando. E que estão ali fazendo o quê? Fermentação. Então, eles estão acelerando o processo de decomposição e fazendo fermentação. Esses organismos fazendo fermentação, eles estão liberando também alguns tipos de gases e ácidos, como o ácido sulfídrico. O ácido sulfídrico ele é responsável por um cheiro característico de ambientes eutrofizados, que é o de cheiro de ovo podre, sabe? Você passa em locais que tem eutrofização e o cheiro é característico de ovo podre. E aí é desse ácido sulfídrico. Esse ácido sulfídrico ele pode formar gás sulfídrico, ser mandado para a atmosfera e juntamente com as moléculas de gás, ele retornar na forma de chuva ácida. Olha só o quão problemático a gente está falando aqui de um processo que ele vai causar tanto morte de micro-organismos ali, de fauna, né, de todo um rio, de animais ali e tudo mais. Você vai ter uma perda de biodiversidade muito grande e pode causar ainda chuva ácida, sabe? Então é uma coisa muito, assim, ruim, é muito ruim. Aqui esse é um aspecto de um rio eutrofizado, né? Ele tem esse aspecto meio verde, né? Que não dá para ver nada. Não dá para ver nada. Exemplos, Clara. Você falou que pode ocorrer de maneira natural. Pode ocorrer de maneira natural. Logicamente que leva aí, ó, décadas, né? Exemplos que eu posso estar falando aí
que não é muito comum da gente pensar. Por exemplo, inundação de uma área florestal para fazer uma hidrelétrica, barragem de uma hidrelétrica. Essa floresta, ela vai ser o quê? Decomposta e ela vai liberar muitos gases, como metano, por exemplo, vai ocasionar eutrofização muito rápido. E esse é um dos exemplos que a gente pode estar citando aí no processo de eutrofização, que a gente às vezes nem se liga. Porque a gente geralmente pensa no processo do quê? Esgoto, questão industrial, questão de fertilizantes, né? Então, agrotóxicos sendo mandado para os leitos dos rios. Mas aí tá um outro processo também, né? E aqui é só para a gente ilustrar um pouquinho como que é de uma maneira mais simplificada o como que é, né? Isso. Aqui, como eu falei para vocês, a eutrofização ela pode ocorrer de maneira natural? Pode ocorrer de maneira natural, assim como ela pode ocorrer de maneira artificial. Como eu disse, qual que é a diferença? Que da maneira natural, ela vai ocorrer em séculos, né? É o tempo. E da artificial, ela vai ocorrer em décadas, então num tempo muito menor, muito menor. Além disso, a questão de recuperação depois desse ambiente, ela também vai demorar muito mais do que da eutrofização natural. Então, isso é muito problemático, né? Aqui é só para a gente entender, né, desses dois ambientes. No lago normal, no lago eutrofizado. No lago normal, a gente tem baixo nível de nutriente. Claro, isso é ruim? Não, isso é bom, porque a gente limita os produtores. Lembra que eu falei? Isso é bom, porque a gente não começa o boom, aquela proliferação e tudo mais. Boa penetração de luz, alto nível de oxigênio dissolvido, pouco crescimento de algas, alta diversidade de peixes. Num lago eutrofizado, a gente tem um alto nível de nutrientes, pouca penetração de luz, pouco oxigênio dissolvido, águas turvas, né? Alto crescimento de algas, baixa diversidade de peixes, né? Então, para a gente comparar. E agora, outras formas de poluição da água. A gente tem outras formas, né? E a gente vai citar alguns aqui. Por exemplo, a questão de mercúrio, principalmente de eliminação de indústrias e de garimpos, né? A gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre bioacumulação e magnificação trófica. Vai ser uma aula específica muito importante, né? E o mercúrio ele tem efeito cumulativo, né? E a gente vai falar sobre ele nessa aula. Outra poluição da água é por conta do petróleo. Ele é uma das mais terríveis poluições, porque, pensa, ele é um óleo. Então, lembrando da questão de química, óleo e água não se misturam, né? Então, a gente tem densidades que são diferentes. O óleo, ele fica boiando, né? Ele tem uma densidade diferente da água, ele fica boiando. É uma densidade menor. E aí, ele fica boiando, pensa ele no oceano, ele fica boiando, né? Ele impede a penetração de raios luminosos. Além disso, ele vai liberando substâncias que são tóxicas, né? Lembrando que petróleo é feito do quê? De fósseis, né? Então, assim, além disso, como que são causados acidentes? Por conta das plataformas de petróleo, que são onde? No meio do oceano, por exemplo, né? Então, você tem um óleo que se espalha muito rápido, então a contenção dele, assim, é muito difícil, né? Ele, nossa, contamina animal, também se acumula, nossa, é muito problemático, muito problemático. Liberação de toxinas, então é muito problemático. Poluição térmica, tanto de resfriamento como aquecimento. Um exemplo que eu posso dar aqui é, por exemplo, das usinas, por exemplo, nucleares, que elas precisam usar água para fazer o resfriamento de turbinas, né? E aí essa água que depois eles usaram para esse resfriamento, eles liberam. É uma água que ela está, né, que foi retirada de um rio, e aí eles liberam novamente para o rio, ela está tranquila, né, não está contaminada nem nada. Mas o problema dela é que ela é liberada com 2 a 5 graus a mais, por exemplo. Vamos colocar 2 graus a mais. Esses 2 graus a mais já é assim, já causa um problemaço
ali na questão dos organismos que vivem ali, dos peixes, por exemplo, que vivem ali, né? Na questão de diminuição do oxigênio dissolvido, na questão de reprodução daqueles organismos. Então, assim, gera um problema muito grande ali. Questão de coliformes fecais, então a gente sempre está falando de questões de saneamento básico, porque coliformes fecais, por exemplo, contaminação de muitas doenças, então proliferação de muitas doenças, né? Então a gente tem aí, por exemplo, verminoses sendo causadas por conta de o quê? Que são aquelas que a gente chama de oral fecal, oral, né? Que a gente se contamina como auto-ingestão. Então, como? Você vai no local que tem a pessoa defecou naquele lago e você nadou naquele lago e a pessoa tinha um parasita e tudo mais. Então, assim, além do mais, se você não tem água tratada, você pode contaminar, pode contrair vários tipos de doenças, né? E uma série de outras coisas. Então, questões de coliformes fecais e várias questões, né? Então, poluição das águas, né? E agora, exercícios. Vamos lá. Eu vou ler o exercício e depois já revelar para vocês aí a resposta. Mortandade de peixes e coloração da água do rio Tietê preocupam no interior de SP. Águas de cor estranha e cheiro forte estão preocupando quem mora perto do rio. Pescadores estão voltando para casa com as redes vazias. O que você está vendo são os peixes mortos. Mas não morrem só peixes. Morre toda uma cadeia abaixo dos peixes, que são outros micro-organismos, pequenos crustáceos, pequenos moluscos, que são alimentos dos peixes, explica o biólogo Arif Katz, professor voluntário aposentado da Unesp de São José do Rio Preto. Essa foi uma reportagem feita pela Globo em 11 de 5 de 2019, tá? E aqui tem a foto do rio Tietê e os peixes mortos do lado. E aí fizeram, né, a questão em cima da reportagem. A reportagem faz referência ao fenômeno de eutrofização. Nesse fenômeno, um dos eventos que precedem um dos eventos que sucedem à mortandade dos peixes são, respectivamente, a despejo de esgoto nas águas e decomposição aeróbica, b, proliferação de micro-organismos aeróbicos e decomposição anaeróbica, c, redução de matéria orgânica disponível e mortandade de crustáceos e moluscos, D, turbação da água e redução de matéria orgânica disponível. E E, proliferação de gás sulfídrico e proliferação de micro-organismos aeróbicos. E a resposta certa é a B. Ele perguntou, então, ele quer saber um evento que antecede, que precede o evento da mortandade, ou seja, da morte dos peixes, e um que vem depois da morte dos peixes, na questão da eutrofização. Então, vamos lá. Antes da morte dos peixes, A, é o despejo de esgoto nas águas? Sim. E depois, é a decomposição aeróbica? Não. Né? Aeróbica, não. Porque aí você já não tem mais a questão da questão já tem diminuído, já diminuiu o oxigênio, né? Então aí a decomposição já começa a ser a decomposição desses peixes, né? Por micro-organismos que já são anaeróbicos ainda, né? Então, a B, proliferação de micro-organismos aeróbicos é antes, com certeza. E depois a decomposição anaeróbica, exatamente. É a C, C. Não, é a B. C. Redução da matéria orgânica disponível e mortandade de crustáceos e moluscos. Não. D. Turvação da água.
tem turbação da água, e redução da matéria orgânica disponível. Na verdade, tem um aumento da matéria orgânica. E produção de gás sulfídrico, isso vem depois. Então, essa é a B. E essa foi da onde? Da Unesp de 2020. Olha só. Vamos para a próxima. Vamos lá. A eutrofização marinha por nitratos e sulfatos tem provocado proliferação excessiva das populações de algas, fenômeno conhecido como floração das águas. A alta mortalidade dos peixes que acompanha esse fenômeno deve-se ao A. Acúmulo de nitratos e fosfatos ao longo da cadeia alimentar. B. Competição entre algas e peixes por espaço físico. C. Competição entre algas e peixes por alimentos. D. Liberação excessiva de ureia pelas algas. E E. Diminuição de oxigênio na água causada pela decomposição das algas. E a resposta certa é E. Por que a resposta certa é a E? Vamos lá. A alta mortalidade dos peixes que acompanha esse fenômeno, ela deve-se principalmente ao quê? Principalmente à falta de oxigênio, gente. Lembra todo o processo que a gente foi falando, né? Então, as algas, primeiramente, proliferação, né? De micro-organismos, tem aumento de nutrientes, proliferação de bactérias aeróbicas, né? Aumento das algas, depois proliferação dessas bactérias aeróbicas, né? E aí, depois, diminuição da fotossíntese, tem essa turbação da água, diminuição da fotossíntese, diminuição do oxigênio, aí você tem o quê? Por quê? Morte desses animais por conta do quê? Diminuição do oxigênio. Você vai o quê? Não tem oxigênio. Então, por isso que você tem a morte desses animais, né? Causada pela decomposição das algas. Você começa a ter o quê? Decomposição muito rápida delas. Lembra que nos 3 primeiros momentos, vou até voltar aqui nos momentos. Quando a gente fala que as algas no fundo morrem, as bactérias começam a se proliferar e consomem o resto do oxigênio, que é a desoxigenação. E aí vem aqui a morte desses animais. E é por conta disso. As algas começam a morrer, aí vem a proliferação dessas bactérias que consomem o resto do oxigênio por conta da decomposição das algas. E é exatamente isso. É o que está falando nessa questão. É o que está sendo colocado nessa questão aqui, tá? Então, a diminuição do oxigênio da água causada pela decomposição dessas algas. Isso é da FUVEST. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E qualquer coisa, entre em contato, se vocês ficaram com alguma dúvida e tudo mais. Tentam seguir aqueles passos, daqueles momentos que eu coloquei para vocês no slide. Se vocês não conseguirem entender esses passos e tudo mais, entre em contato comigo, para um pouquinho, reflete e tudo mais. Tenta pegar aquele quadro mais simplificado, para depois a gente tentar, para depois vocês tentarem aprofundar e tudo mais, tá bom? Então, boa noite, um beijo e até a próxima aula.